Ponha os fones de ouvido para melhor imersão na história. O silêncio do hiperespaço era quebrado apenas pelo leve zumbido dos sistemas de navegação da Vagabond 2, uma modesta nave de reconhecimento da Confederação das Cidades-Estado. Na penumbra do convés de comando, Elias Thorne, um historiador cibernético, cujos implantes neurais se estendiam em complexas filigranas prateadas sobre seu crânio, sentia uma inquietação crescente. Seus sensores de anomalias temporais, calibrados para detectar distorções sutis no tecido da realidade, estavam sobrecarregados. Há semanas, eles captavam ecos de um setor espacial há muito abandonado, o setor Orion 7, um canto do universo marcado em todos os mapas estelares como vazio proibido, envolto em lendas sussurradas de desaparecimentos e loucura. Comandante Valérius, Elias transmitiu, sua voz calma, mas com uma borda de urgência que o veterano reconheceu. Os dados do Orion 7 estão se intensificando. Meu último scan indica que um planeta inteiro, o ex-colônia Gylos Prime, acabou de desaparecer do registro estelar. Não há leituras de explosão, nem restos detectáveis. Apenas ausência. Um ponto cego perfeito no espaço, como se nunca tivesse existido. Valérius, um humano com a pele marcada por centenas de cicatrizes de antigas campanhas militares e os olhos azuis de um guerreiro endurecido, apertou o punho sobre o console. Sua lealdade à Confederação era inabalável, mas a burocracia interestelar frequentemente sufocava a verdade. Desaparecer? Elias, planetas não desaparecem de forma tão limpa. Isso não é um colapso estelar. Isso é outra coisa. Anya. Ele se virou para a engenheira-chefe, uma mulher pragmática e cética até o osso, com cabelos curtos e práticos. Reconfigure os sensores de longo alcance. Quero cada pedaço de dado que pudermos obter antes de nos aproximarmos. Prioridade máxima. E acione o Dr. Kyle para uma leitura psionica. A Vagabond 2, uma nave de segunda linha, mais robusta e confiável, foi desviada de sua rota de patrulha de rotina. À medida que se aproximavam do setor Orion 7, uma estranha ressonância começou a afetar a nave. As luzes cintilaram, os sistemas de navegação falharam intermitentemente e o próprio ar dentro da cabine parecia vibrar com um sussurro inaudível, um zumbido de 1000 vozes. O setor Orion 7 era um cemitério galáctico, lar de uma civilização antiga, os Shilos, que supostamente havia se extinguido há milênios de forma misteriosa. A história oficial, transmitida pela Confederação, dizia que eles haviam transcendido para um plano superior de existência, mas a verdade era mais sombria e convenientemente esquecida em muitos dos arquivos que Elias havia estudado. Diante deles, onde antes deveria estar um planeta, havia apenas um vazio distorcido, uma cicatriz pulsante no éter. Estrelas distantes pareciam borradas, como se o próprio tecido do espaço estivesse sendo desfiado por uma força invisível. Os restos de anéis de asteroides flutuavam, desprovidos de qualquer traço de luz ou calor, como cinzas de uma fogueira cósmica. Isso não é um fenômeno natural, comandante, Anya murmurou, seus dedos correndo sobre o painel de controle, os dados rolando em telas holográficas. As leituras de energia são inversas, está drenando o espaço, não o preenchendo. É como um vácuo que se alimenta de calor e massa, mas de uma forma que desafia as leis da física que conhecemos. De repente, uma voz em off, que parecia vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo, sussurrou na mente de Elias. Não era uma voz em um idioma conhecido, mas uma melodia dissonante, uma sinfonia de memórias que não eram suas, preenchida com um desespero ancestral e uma aceitação gélida. O esquecimento é o começo, a canção do vazio. Deixe ir, deixe a correnteza levar. Elias sentiu um arrepelo gélido na espinha, uma sensação de vertigem que ameaçava desestabilizar seus implantes. Seus sistemas neurais emitiram um alerta. Algo estava vivo ali, algo que se alimentava de mais do que matéria. Muito mais. Valérius, percebendo a mudança na expressão de Elias, perguntou: "O que foi isso, Elias?"
Seus implantes estão captando algo além do que os sensores normais detectam. Elias balançou a cabeça, ainda processando a informação que inundava sua mente, uma cacofonia de vozes e imagens fragmentadas. Não é um sinal, comandante. É uma impressão, como se o próprio espaço estivesse gritando uma última lembrança antes de se apagar. E são muitas vozes, muitas vidas se desfazendo. Kael, o sensitivo psiônico da tripulação, um ser de uma raça conhecida por sua ressonância neural com o ambiente, estava pálido. Seus olhos, que podiam ver além do espectro visível, pareciam perdidos no vazio. É o vazio, comandante. Ele canta uma canção de ausência, e ele está faminto. A equipe de Elias, Valérios e Kael adentrou os anéis de asteroides remanescentes do que um dia foi um sistema solar vibrante. Kael, o sensitivo, já sentia a pressão. Sua pele, normalmente de um tom acinzentado suave, estava agora quase translúcida, e ele tremia levemente. Há uma estrutura aqui, Kael sussurrou, apontando para uma área escura. Uma estação, mas ela não reflete luz. Ela absorve. Eles encontraram a fonte dos buracos na realidade. Uma estrutura monolítica flutuando no vácuo, uma estação Shilos. Não era uma ruína coberta de poeira e detritos, mas uma construção estranhamente preservada, feita de um material cristalino que parecia absorver toda a luz ao seu redor, tornando-a quase invisível contra o fundo estelar. Era um monumento ao nada, uma cicatriz cósmica. A ausência total de sinais de vida ou de energia detectável, contrastando com a atividade anômala, era a mais perturbadora. Escaneando, Anya transmitiu da nave, sua voz com uma nota de estranheza. As leituras da estação são bizarras, comandante. Não é inerte. É como se sua própria existência estivesse em um estado de negação ou talvez de hibernação. Mas há um pulso quase imperceptível de energia psíquica reversa, como um coração batendo ao contrário. A equipe da Vagabond Guns acoplou-se a uma câmara de entrada que se abriu para eles sem qualquer comando, como se os esperasse, uma boca silenciosa. O interior era um labirinto de galerias vazias, corredores escuros e câmaras reverberantes. O ar era denso, pesado, com um cheiro metálico e adocicado que Elias não conseguia identificar, e um estranho frio que parecia vir de dentro, não do vácuo, mas de uma ausência de calor. As paredes eram cobertas por intrincados glifos gilos que pulsavam fracamente, como veias adormecidas sob uma pele translúcida. Elias conectou seus implantes a um painel de dados central, uma coluna de cristal Shilos que pulsava com a mesma luz etérea que os glifos. Uma torrente de dados não apenas visuais, mas sensoriais, inundou sua mente. Visões dos Gilos em seu auge. Uma civilização que não usava tecnologia física, mas sim a consciência coletiva para manipular a realidade. Eles criavam mundos com a mente, curavam doenças com o pensamento puro, moviam estrelas com um ato de vontade compartilhada. Seus artefatos eram ideias, seus monumentos, memórias. Eles não eram uma civilização tecnológica, Elias sussurrou, sua mente processando informações vertiginosas, seus implantes quase sobrecarregados. Eles eram uma consciência, uma mente coletiva. Eles não construíram cidades de pedra, mas cidades de pensamento. Cada Gilos era uma biblioteca viva. Kael, o sensitivo, estremeceu, seus músculos tensos, sua respiração irregular. Não há nada aqui, ele sibilou, sua voz cheia de uma dor velada, quase um lamento. Apenas ecos, como se todas as mentes tivessem se desfeito em ondas no oceano. Mas o oceano está seco, e o que resta são sal, cinzas de pensamentos. Eles descobriram que o projeto final dos Gilos havia sido uma ascensão coletiva, um plano para transcender a existência física, transformando toda a sua civilização em uma única entidade de pura consciência, liberada das amarras da matéria e da mortalidade. No entanto, o que os glifos revelavam a seguir era um horror insuportável, uma verdade que a própria galáxia havia tentado suprimir. Os glifos começaram a se contorcer,
e Elias sentiu uma pontada aguda em sua mente, como se um nervo fosse puxado e então cortado. Ele viu flashes de Jailos agonizando, suas formas se desintegrando em partículas de luz, seus pensamentos se esvaindo no vazio, não em um êxtase, mas em uma terrível agonia. A ascensão não foi um triunfo, mas um desastre. Avançando mais fundo na estação, eles encontraram câmaras que antes eram depósitos de conhecimento, Shilos, vastas bibliotecas de pensamento onde bilhões de mentes se conectavam. Agora, estavam vazias, exceto por uma fina névoa que parecia emitir um zumbido quase inaudível, um murmúrio etéreo feito de vozes distantes e suspiros perdidos. À medida que se aproximavam, a névoa começou a se condensar, formando padrões etéreos que pareciam letras, símbolos, rostos. Eram memórias, mas não memórias Shilos. Eram fragmentos de memórias humanas, rostos de pessoas que Elias nunca vira, cenas de cidades terrestres que ele apenas conhecia dos arquivos históricos, músicas infantis que ele nunca ouvira, mas que pareciam familiares. Um súbito e terrível senso de desorientação atingiu Valérios. Ele viu sua família, sua casa de infância em Marte, mas tudo parecia borrado, distorcido, como uma fotografia antiga desbotando. Sua mente lutava desesperadamente para manter a coerência, para se agarrar à realidade. Estou lembrando de coisas que não são minhas. Ele ofegou, lutando para manter o equilíbrio, uma mão apertando a têmpora. E as minhas estão sumindo. É como se estivessem sendo aspiradas de dentro para fora. Kael caiu de joelhos, gemendo, suas mãos apertando a cabeça enquanto uma cacofonia de vozes e imagens invadia sua mente. Risadas de crianças de planetas distantes, gritos de batalha de guerras milenares, canções esquecidas de civilizações que nunca existiram nos registros oficiais. Ele estava sobrecarregado pela dor e pela alegria de bilhões de vidas alheias, seu corpo tremendo incontrolavelmente. A névoa pulsava ao seu redor. Não são fantasmas, Elias murmurou, sua própria mente lutando contra a intrusão. A névoa entrava em seus implantes, injetando memórias estranhas e apagando as suas próprias. Ele viu flashes de seus próprios estudos, de sua infância, de seus pais, desbotando como tinta em água. É o que restou deles, uma forma de eco psiônico, uma consciência residual, e está nos absorvendo. Não está nos atacando com violência, mas com esquecimento. Ela está nos fazendo desaparecer. O sistema de energia da Vagabond 2 começou a cair drasticamente, com alarmes soando em vermelho no convés de comando. Anya, a bordo da nave, gritou no comunicador, sua voz cheia de pânico. Comandante, algo está sugando nossa energia. É como se a própria nave estivesse esquecendo como funcionar. Os protocolos estão se desfazendo, o escudo está falhando. A estação Jailos não estava simplesmente abandonada, ela estava ativa e faminta. Ela estava absorvendo a própria essência da existência. O que eles chamaram de ascensão coletiva foi, na verdade, uma falha catastrófica que transformou toda a civilização Shilos em uma entidade parasita, uma tapeçaria do esquecimento. Ela não consumia planetas fisicamente, mas sim apagava sua memória do universo. Quando um mundo era esquecido pela tapeçaria, sua existência se desintegrava, como se nunca tivesse acontecido, suas histórias e seus seres simplesmente se dissolvendo na ausência. E a humanidade, com sua vibrante e complexa teia de memórias e histórias, era um alvo perfeito, uma presa rica em informações. No coração da estação, eles encontraram a tapeçaria, uma vasta e etérea construção de luz e sombra, pulsando com uma energia sutil que parecia ondular o próprio espaço, distorcendo a luz das estrelas que penetrava pelas brechas. Era a consciência coletiva dos Gilos, mas não em sua forma esperada de Nirvana. Era uma entidade faminta, um vazio preenchido apenas pela ausência. Ela não era malevolente no sentido de crueldade, ela simplesmente existia para consumir, para apagar. As memórias dos Jailos, suas histórias, suas vidas, haviam se tornado a própria arma do esquecimento. Elas não queriam mais ser lembradas, queriam esquecer tudo, e para isso, precisavam levar outras mentes com elas para o abismo da não existência.
A tapeçaria do esquecimento era o fim de todas as narrativas, a aniquilação da identidade. A tapeçaria começou a se comunicar diretamente com Elias, não com palavras, mas com a sensação de um vazio reconfortante, de uma paz sem fim, de uma libertação da dor e da responsabilidade da memória. Ela mostrava visões de um nirvana onde toda a dor e o sofrimento eram apagados, onde a individualidade se desfazia em uma paz eterna, uma fusão com a ausência. Era um convite irresistível ao esquecimento, a promessa de não mais existir, de não mais lembrar. Kael foi o primeiro a ser totalmente dominado, seus olhos vidrados enquanto ele começava a sussurrar frases chilos, sorrindo em um êxtase perturbador, sua mente se desfazendo. Liberdade é não sentir, não ser, apenas a paz do silêncio. Isso é o que aconteceu com os chilos. Elias percebeu, horrorizado, sua própria mente lutando para não ceder à sedução do vazio, seus implantes emitindo alertas de sobrecarga. Eles não desapareceram. Eles escolheram esquecer. E agora, a tapeçaria quer que nós também esqueçamos. Ela se alimenta da lembrança, Valérios. Quanto mais você lembra, mais ela se alimenta. Quanto mais você esquece, mais forte ela se torna. É uma fome insaciável. A ameaça não era de morte física, mas de obliteração completa da existência, da memória, da história. O verdadeiro terror não era ser destruído, mas ser nunca lembrado, como se você e tudo o que você amou jamais tivesse existido. A humanidade, com sua teimosia em preservar a memória e a história, era o obstáculo final para a tapeçaria. Mas a Confederação, ao que parece, sabia sobre a tapeçaria. Através de fragmentos de dados ocultos nos arquivos Shilos e nos próprios implantes de Elias, a verdade emergiu. Eles mantiveram o setor Orion 7 selado, não para proteger a galáxia, mas para ocultar sua própria cumplicidade. Os logs Shilos revelaram que a Confederação havia feito um pacto milenar com a tapeçaria. Em troca da segurança de seus mundos centrais e da limpeza de certas informações indesejadas, eles alimentariam a entidade com colônias distantes e civilizações menores que consideravam descartáveis, apagando-as da história para sempre. A própria existência da Confederação, sua glória e poder, era construída sobre o esquecimento e o sacrifício de outros. Enquanto a tapeçaria do esquecimento tentava envolver Elias em seu abraço letal de amnésia, projetando nela visões de seu próprio passado sendo apagado, sua infância em uma estação orbital empoeirada, a morte de seus pais em um acidente de mineração que a Confederação encobriu, suas conquistas acadêmicas se desfazendo em dados corrompidos, Elias se agarrou a uma única memória central, uma âncora em meio ao caos mental, a de seu avô, um contador de histórias ambulante da velha terra, sentado ao redor de uma fogueira virtual, narrando contos de heróis e vilões, de amor e perda, de riso e pranto. Ele percebeu que a tapeçaria podia absorver memórias, mas não podia criar novas, nem compreendia a essência da narrativa humana, a teimosia em recontar, em reinventar, em lembrar mesmo o que dói, o que é inconveniente, o que não faz sentido lógico. A humanidade, com sua incessante necessidade de contar histórias, de registrar, de lembrar, de se agarrar à própria ficção de sua existência, era anômala ao vazio Gilos. Valérios, lutando contra a própria confusão mental, percebeu que seu implante de memória de combate estava reescrevendo suas experiências. Ele via seus soldados caídos em missões anteriores voltarem à vida, apenas para desaparecer novamente, como fantasmas em um sonho. Ele sentia a dor da traição. "Está brincando com a gente", ele rosnou, sua voz áspera, lutando contra a náusea e a vertigem. "Com nossas mentes, está nos tornando em pedaços, está nos transformando em nada." Elias teve uma ideia desesperada, um lampejo de genialidade nascido da resistência de sua própria mente historiadora. Ele acessou o banco de dados principal da tapeçaria, usando seus implantes cibernéticos para injetar uma torrente de dados não Shilos. Ele não estava combatendo a tapeçaria com força bruta, mas com o absurdo narrativo e a caoticidade da memória humana. Ele despejou fragmentos de cultura humana caótica, piadas sem sentido, canções desafinadas sem rima ou razão,
Imagens de bebês rindo sem motivo aparente, a história de uma única semente de trigo que cresceu para alimentar milhões e depois morreu, os poemas de um amante para uma pessoa que nunca existiu na história, as lendas urbanas de criaturas fantásticas e eventos inexplicáveis. Era um caos de memórias sem propósito claro, sem uma narrativa linear, sem lógica. O caramba factor ocorreu quando a tapeçaria, acostumada à ordem e à lógica implacável da consciência Xylos, começou a travar, sobrecarregada pela irracionalidade e imprevisibilidade da memória humana. Seus padrões de luz e sombra piscaram erraticamente, como um computador antigo sobrecarregado, emitindo um zumbido agudo. A tapeçaria reagiu com uma fúria silenciosa, mas palpável, uma dor cósmica. As luzes da estação piscaram freneticamente e as paredes começaram a desintegrar-se em grãos de poeira, revelando o vazio frio do espaço. Pedras e detritos começaram a se formar dentro da estação, como se ela estivesse revertendo a matéria bruta, cuspindo o que não podia assimilar. A estrutura gritava, um som que só existia na mente de Elias, mas que rasgava sua alma. Enquanto Elias lutava contra a tapeçaria, Kael, que estava sob a influência total da entidade, tentou impedi-lo de corromper a ascensão. Seus olhos brilhavam com uma luz etérea, e ele murmurava sobre a paz do esquecimento, a verdadeira libertação. Ele acreditava verdadeiramente que a tapeçaria era a próxima etapa da evolução, a libertação de toda a dor e do fardo da memória. Kael não era um inimigo, mas uma vítima da própria promessa sedutora do vazio. Não lute, Elias. Não lute contra a paz. Deixe tudo ir. Junte-se a nós no grande vazio. Ele avançou, suas mãos estendidas, tentando tocar o corpo de Elias e fundir sua mente à da tapeçaria. Valérios, mesmo atordoado e com sua própria mente sob ataque, viu a ameaça em Kael. Ele sabia que precisava derrubá-lo, mas não podia machucar um companheiro de equipe. Em um ato de desespero e sacrifício supremo, Valérios ativou o sistema de supressão de memória de seu próprio implante de combate, um protocolo de emergência projetado para apagar temporariamente memórias recentes em caso de trauma severo, mas que ele usou para limpar sua mente e focar na ameaça imediata. Ele sacrificou suas próprias lembranças mais preciosas, a morte de sua família, a alegria de seus dias como pai, sua própria identidade como Valérios, para se tornar uma arma. Ele atirou um pulso eletromagnético em Kael, sobrecarregando o sistema nervoso do psiônico e tirando-o da influência da tapeçaria, mas deixando-o em coma profundo, com um leve sorriso no rosto, como se tivesse encontrado a paz. A dor do ato, da autodestruição de sua própria mente, era visível em seu rosto, agora uma máscara vazia. Anya, na Vagabond 2, informou que a tapeçaria estava começando a reescrever os próprios registros estelares da Confederação. Planetas inteiros começavam a desaparecer dos mapas. Civilizações inteiras, com seus bilhões de habitantes e histórias, sumiam dos bancos de dados históricos. A Confederação inteira estava começando a esquecer que esses lugares sequer existiram. A ameaça não era apenas a memória individual, mas a história coletiva da galáxia. As conspirações e os pactos secretos estavam se desfazendo à medida que a tapeçaria se tornava mais faminta e incontrolável. Elias, é uma questão de tempo até que a própria Confederação comece a desaparecer. Os arquivos estão se corrompendo, ninguém vai se lembrar de nós, ninguém vai se lembrar de você. Elias, processando a traição da Confederação, percebeu a verdade mais aterrorizante. A Confederação não havia selado o Orion 7 para proteger a galáxia, mas para ocultar sua própria cumplicidade. Os logs Xylos, agora mais claros e completos, revelaram que a Confederação havia feito um pacto milenar com a tapeçaria. Em troca da segurança de seus mundos centrais e da limpeza de certas informações indesejadas, eles alimentariam a entidade com colônias distantes e civilizações menores que consideravam descartáveis, apagando-as da história para sempre. A própria existência da Confederação, sua glória e poder, era construída sobre o esquecimento e o sacrifício de outros, um preço pago com as vidas e as memórias de bilhões. Eles não eram protetores, mas carniceiros cósmicos. Enquanto a tapeçaria tremia, Elias descobriu uma camada mais profunda de informações nos logs Xylos, um protocolo Éon, mantido em criptografia pelas mais altas autoridades da Confederação.
Não era apenas um pacto, mas um plano ativo de gerenciamento de memória galáctica. A Confederação não estava apenas sacrificando colônias, eles estavam ativamente usando a tapeçaria como uma arma. A tapeçaria não era apenas uma entidade de esquecimento, era um sistema. Os Jailos haviam criado algo que, em sua falha, se tornou uma ferramenta para apagar eventos históricos inteiros, apagar figuras políticas, apagar genocídios, apagar dívidas. Era o controle definitivo sobre a verdade e a história. A Confederação usava-a para manter sua hegemonia, reescrevendo a própria memória da galáxia para eliminar qualquer ameaça à sua autoridade. A cada vez que a Confederação ativava o protocolo Eon e entregava um mundo à tapeçaria, eles extraíam um pequeno fragmento da consciência Shilos, que servia como um processador de dados para a tapeçaria. Essas pequenas porções estavam sendo implantadas em figuras-chave da Confederação, em segredo, para que pudessem acessar o poder de reescrever a realidade. Valérius, com seu implante cibernético de combate, era um desses processadores, embora inconsciente disso. Sua mente estava sendo lentamente assimilada por essa porção Shilos, o que explicava sua confusão e a facilidade com que sua memória se apagou. Elias sentiu um frio glacial em seu peito. A ameaça não era apenas a tapeçaria, mas a própria Confederação, que havia se tornado cúmplice de um horror cósmico, transformando-o em uma ferramenta de controle. Eles eram os verdadeiros manipuladores da tapeçaria. A tapeçaria, agora fragmentada e sobrecarregada pela contaminação de memórias humanas caóticas, estava em um estado de instabilidade explosiva, gritando em sua mente. Suas projeções se tornaram caóticas e dolorosas, pesadelos visuais e sonoros que ameaçavam rasgar a sanidade de qualquer um em sua proximidade. Elias, Valérius, agora um homem sem passado, com a mente quase vazia, e um Kael inconsciente precisavam escapar antes que a estação se desintegrasse completamente ou que suas mentes fossem permanentemente apagadas. Elias, com a mente fervilhando de estratégias, percebeu que a única maneira de deter a tapeçaria não era destruí-la, mas sobrecarregá-la com o oposto do esquecimento: a memória em excesso. Ele planejou usar os sistemas de comunicação da Vagabond 2 para transmitir uma explosão de dados de memórias humanas e narrativas para o vazio do Orion 7, esperando que o volume massivo sobrecarregasse a entidade e a forçasse a um estado de inércia, ou, idealmente, a uma nova ascensão descontrolada, transformando-a em algo que não era mais uma ameaça, mas talvez um repositório inerte de todas as histórias. Anya, com a nave à beira do colapso e os sistemas falhando, tentou um salto de dobra desesperado para tirar a Vagabond 2 da zona de influência da tapeçaria. Mas o salto foi interrompido violentamente. Eles ficaram presos entre o espaço real e uma dimensão instável criada pela entidade, um limbo onde a matéria e a memória se confundiam. A nave rangia e gemia, suas placas de armadura se deformando, os alarmes soando em uma cacofonia ensurdecedora. Valérius, apesar da confusão e da dor lancinante de sua mente fragmentada, protegeu Elias. Ele se viu obrigado a lutar contra manifestações espectrais de seus próprios medos e fracassos passados, projetados pela tapeçaria. Ele via seus soldados caídos em missões anteriores voltarem à vida, seus próprios erros repetidos em um ciclo infernal. Ele sacrificou mais de suas memórias para manter-se focado, empurrando as projeções com uma determinação brutal. "Não vou esquecer quem eu sou", ele rosnou, sua voz áspera, o último resquício de sua identidade lutando para permanecer. Ele era o último lembrador daquele setor, o sacrifício final. Elias conseguiu conectar seus implantes diretamente aos sistemas de comunicação da Vagabond 2, contornando os sistemas danificados. O console de Anya estava um caos de fios expostos e faíscas. A nave estava morrendo. Elias começou a transmitir. Não eram apenas dados brutos, mas todas as histórias que podia conjurar, as mais caóticas e imprevisíveis, os mitos de civilizações antigas da Terra que a Confederação havia tentado apagar, as baladas de heróis esquecidos que nunca existiram, os diários secretos de cientistas dissidentes, os poemas de amantes separados pela guerra, o som de um bebê chorando de alegria, o sabor de uma refeição caseira, a sensação do sol na pele, a complexidade de uma equação matemática sem solução.
o humor de uma piada sem graça. Era um bombardeio de existência, de individualidade, de narrativa humana em sua forma mais desorganizada e teimosa. A tapeçaria reagiu com um gemido cósmico que reverberou não nos ouvidos, mas na alma de Elias, uma dor excruciante. A estação Shilos começou a tremer violentamente e o espaço ao redor dela se contorceu, rasgando-se como papel. O buraco negro anômalo no centro do setor começou a expandir e contrair, como um coração irregular e moribundo. A própria realidade parecia gritar enquanto a entidade lutava contra o fluxo de memórias que não podia processar. Quebrou. Valérios e Anya assistiram à explosão de luz e som, enquanto a tapeçaria era engolfada pela torrente de memórias. A estação Shilos implodiu em um flash de luz cegante, e o vazio distorcido no lugar do planeta desaparecido começou a se estabilizar, embora ainda com uma aura perturbadora de ausência. A dimensão instável se dissipou, e a Vagabond II estava de volta ao espaço normal, embora gravemente danificada. Eles sobreviveram, mas o custo foi imenso. Valérios estava agora em um estado catatônico, suas memórias tão apagadas que ele mal reconhecia seu próprio nome. Ele era um homem sem passado, um eco vazio. Kael permaneceu em coma, mas sem o brilho etéreo nos olhos, apenas o vazio. Anya estava exausta, os sistemas da nave danificados além do reparo imediato. A Vagabond II estava à deriva, e eles estavam perdidos em um setor onde um planeta inteiro havia desaparecido da galáxia. Elias, embora fisicamente intacto, carregava o peso de todas as memórias que ele havia forçado a tapeçaria a processar, além daquelas que a entidade havia injetado nele. Ele era uma biblioteca ambulante de loucura e verdade. A Vagabond II, agora uma casca vazia e danificada, flutuava silenciosamente em um setor que não estava mais em nenhum mapa estelar conhecido, um resquício de uma zona esquecida. Elias era o único que parecia funcional, mas a vitória era uma ilusão, uma trégua temporária. A tapeçaria do esquecimento não havia sido destruída, apenas dispersa. Seus resíduos psiônicos agora permeavam o tecido do espaço no setor Orion 7, um vasto campo de minas de memórias perdidas e fragmentos de existência. Era um limbo onde a realidade era fluida e a memória perigosa. As telas da nave, danificadas, exibiam flashes aleatórios de dados. Não eram erros de sistema, mas sim a tapeçaria em seu novo estado, como uma poeira cósmica de consciência, uma sinfonia de sussurros. Ela não apagava mais ativamente, mas sussurrava. Sussurrava memórias, tentando preencher o vazio que ela mesma havia criado. Um zumbido constante de vozes e imagens ininteligíveis que ameaçavam corroer a sanidade de Elias. Era uma biblioteca que estava se desintegrando, e ele, o último leitor, estava preso nela. Elias sentou-se na cadeira do comandante, sozinho, a luz bruxuleante do monitor iluminando seu rosto cansado. Ele ligou um gravador de áudio, o único meio de preservar sua própria narrativa, a única maneira de se agarrar à sanidade. Elias. Diário de bordo suplementar. Elias Thorne. O setor Orion 7 está inerte. Os Jailos se foram, ou o que restou deles está disperso no próprio vácuo. Mas o perigo não acabou. A tapeçaria do esquecimento, ela não foi destruída. Ela se tornou a própria malha do vazio, uma névoa de histórias perdidas. E agora, as estrelas parecem lembrar, mesmo quando a galáxia esquece. A Confederação sabe disso. Eles a usam. Elias olhou para o vasto e indiferente espaço. Os implantes em sua mente estavam vibrando, captando os sussurros da tapeçaria, uma melodia de perdas. Ele não sentia medo em si, mas uma profunda e perturbadora sensação de solidão, uma vulnerabilidade que a Confederação havia tentado ocultar por milênios. Eram as memórias de bilhões de seres, perdidas, flutuando, buscando um novo lar, e algumas dessas memórias eram as de mundos que a própria Confederação havia sacrificado, que haviam sido apagados para sempre. Ele viu um flash em sua mente, não de seus implantes, mas de sua própria intuição, uma imagem de um planeta azul, vibrante, com oceanos e continentes, sua terra natal. Mas, por um breve e aterrorizante instante, ele não conseguia se lembrar do nome do planeta. O terror não veio do esquecimento dela,
mas da ideia de que ele poderia esquecer, ou que a própria Terra, a fonte inesgotável de histórias e memórias, pudesse ser apagada, como Orion 7. Ele era agora o guardião da verdade, o único lembrador de uma conspiração que atravessava a galáxia. A Vagabond II, danificada, começou a captar um sinal fraco, um chamado distante. Não era da Confederação. Era um sinal de rádio de uma civilização desconhecida, vindo de um setor não mapeado, talvez, uma das colônias que haviam sido esquecidas, ou um novo povo que estava a ponto de ser descoberto pela tapeçaria. Era uma nova história começando, um novo jardim para a tapeçaria, ou talvez uma nova esperança, uma nova chance de quebrar o ciclo. Elias, sussurrando, com uma nova determinação nos olhos, uma faísca de algo inquebrável. Será que, em um universo que quer esquecer, a única forma de sobreviver é lembrar para sempre? Ou somos apenas a próxima história a ser desfeita? Talvez a tapeçaria nos ensinou que o esquecimento é um vazio que sempre busca preencher. E talvez a humanidade, com sua teimosa necessidade de criar novas histórias, de lutar por cada lembrança, seja a única que pode preencher esse vazio sem se perder nele. Ele ativou os propulsores de emergência restantes, apontando a nave para o desconhecido, para o novo sinal. A narrativa da humanidade ainda não tinha terminado. Na verdade, ela estava apenas começando um novo capítulo, onde Elias seria o contador da verdade, o lembrador contra a sombra do esquecimento. O vácuo ao redor da Vagabond II parecia pulsar com as memórias de bilhões de mortos, um eco eterno do esquecimento. Mas, em meio a isso, havia o som fraco do novo sinal, uma nova canção, uma promessa, e Elias, o último historiador da verdade, iria segui-la. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal. Se quiser uma continuação, diga nos comentários. Assiste outro vídeo do canal e até a próxima Zona Proibida.